Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Olha, a palavra de Deus que deve ser semeada. No entanto, essa palavra diz assim: pesai os espíritos para ver se procedem de Deus, né? Pois a pessoa da fé, o crente, o cristão, ele precisa estar ciente que no mundo existe o Espírito de Deus, existe o Espírito de Deus, há o Espírito do homem, a pessoa, há almas, existe o Espírito de Deus no mundo, mas também no mundo existe o Espírito do Anticristo. Também no mundo existe o Espírito do diabo, o Espírito enganador, o Espírito que tem causado divisão. Você tem notado isso? Mundo afora, tem uma palavra que diz assim: você tem duas pessoas à frente de um trabalho qualquer, dois líderes, dois sócios, e se eles concordam em tudo, um deles é, vamos dizer assim, desnecessário, há de se convir, não acrescenta nada, tudo que faz está bom, se não faz também está bom, quer dizer, não fede nem cheira. No entanto, se tratando do reino de Deus, isso não existe, isso não pode existir, porque a igreja, ela é um corpo, a igreja ela é um corpo, tendo o Senhor Jesus como o cabeça, e o dedo do pé não é mais importante do que o dedo da mão. Somos um corpo. Às vezes a gente vai ver um corpo faltando dedo, faltando olho, mas a gente não vai ver um corpo andando por aí sem cabeça. E o Senhor Jesus, ele é o cabeça. Em outras palavras, o que queremos dizer? É um só Espírito, fala a mesma língua, E onde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte: a palavra diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que vence o mundo? A gente olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. E veja que a palavra de Deus já nos orienta e diz que haveriam muitos, não poucos, muitos falsos cristos e falsos profetas. Muitos, não poucos, mas pelos seus frutos os conhecereis. Amém, pessoal? Então, uma vez a pessoa munida desse Espírito, desta palavra, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela não vai se escandalizar ao ponto de abandonar a fé, deixar de buscar o Espírito Santo,
deixar de congregar, deixar de colocar toda a força, deixar de fazer o bem, porque ela viu um espírito contrário, diferente daquilo que está escrito na palavra de Deus. Ela não sai por aí atacando as pessoas, muito pelo contrário. Tem uma palavra que diz que o problema não são o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Então, a gente precisa ter isso em nossa mente, em nossos corações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o que vence o mundo? A nossa confiança, o nosso temor para com a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então é isso. Então não é pelo fato da pessoa ela sair anunciando o nome do Senhor Jesus que quer dizer que foi Deus quem a enviou. Muito cuidado quanto a isso. Então, a gente seguindo essa linha, caminho reto, devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. Porque o ladrão veio somente a matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Importa se você esteja agora lá no Alasca, aí no Alasca, ou no sertão, lugar árido, não importa, não importa. O Senhor Jesus, Ele é vida e vida com abundância. Se a pessoa, ela toma essa decisão em sua vida de se entregar para Ele, de corpo, alma e espírito, Ele vem sobre ela, que é o Espírito Santo. E recebereis poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Amém? Graças a Deus. Então é isso. E a palavra diz: quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Este tal não é dele. Muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, aí está a diferença. Se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como que vem o Espírito Santo sobre a vida do ser humano, sobre a criatura? Ele vem através da renúncia, da entrega. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. A pessoa, ela inicia em muitas coisas, ela às vezes passa por um ritual. Exemplo, aos chamados trotes. Eu não gosto disso, mas já vi muito, onde a pessoa entra e, para ser aceita ali por determinado grupo de pessoas, ela se expõe a algumas brincadeiras, né? Já diz uma palavra, brincadeira tem limites, né? Enfim, mas alguns raspam a cabeça, saem fazendo coisas pela rua, enfim. Mas falando sobre a iniciação, a pessoa ela quer se formar, ela quer aquele diploma, e muitas das vezes ela se sujeita, né? E tantas outras coisas mais, que existem iniciações que a pessoa ela se lança, ela busca se envolver. Da mesma forma, a gente, na casa de Deus, na igreja, a gente não pode ficar de maneira passiva, na defensiva, né? Só ir assistir a um culto, simplesmente meditar na palavra. Tem que se lançar, tem que colocar em prática imediatamente. E quando a prática, porque diz, se a gente é apenas ouvinte, não praticante, a gente está se enganando. Veja que o diabo é o que engana todo mundo, mas a Bíblia fala que
quem é apenas ouvinte e não praticante se engana a si mesmo, né? Então não adianta, muitas vezes irrita a pessoa, desculpa a expressão, a palavra, muitas das vezes é um diabo em pessoa na vida de muitos, mas ela cita passagens bíblicas, o que não deveria, mas acaba influenciando os incautos, que pegam aquele mau exemplo e diz, está vendo? Por isso que eu não vou à igreja. Veja essa pessoa. Eu te pergunto, se ela cai no buraco, você vai cair também? Em outras palavras, que o Espírito Santo alivie, a fortaleça, que se arrependa, mas se essa pessoa está indo para o inferno, você vai junto? Deus não falou para olhar para as pessoas, né? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, diz a palavra, né? Diz o apóstolo. Então, é isso que precisa acontecer, porque se formos influenciados, como diz aí, né? Há vários influencers, né? Há vários profetas, não estão sendo enviados por Deus no mundo, mas tenha isso em mente, pelo amor da sua alma, pelo amor de Deus, tenha isso em mente, né? Não saia aí generalizando que por causa de algumas laranjas podres, todo o resto se encontra podre, porque não é por aí. Nem ao joio no meio do trigo, e são bem parecidos. Então a pessoa precisa ter discernimento. Amém? Ao Espírito de Deus no mundo, e há também o espírito do diabo. Ao espírito do diabo. E há também o espírito da pessoa. Amém? Quem você escolhe, a quem você irá obedecer. Amém? Quantidade não quer dizer qualidade. Não quer dizer qualidade. Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Forte abraço.